Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. Este é o de número 9. E estamos lidando com esses três temas que temos aqui: o caminho, a porta e o alvo. E nesse primeiro instante estamos trabalhando com a porta, que o termo a porta refere-se a tudo que se relaciona com a nossa entrada no reino de Deus. Então, que isso possa ser um instrumento para te ajudar. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rogamos, Senhor, a tua boa mão sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor abra entendimento e que cada um possa compreender e entender as tuas coisas, Senhor. Ajuda-nos nestes tempos de dificuldades, fala no nosso coração e ministra, Senhor, a cada um e usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Então, nesse tempo, lidamos com a nossa aula anterior, nosso estudo anterior, sobre batismo em água. Não terminamos esse assunto e também não vamos terminar esse assunto nesta aula. É um assunto amplo e pretendemos trabalhar o máximo possível com ele. Então, dentro dessa ideia de batismo em água, qual é o propósito do batismo em água? Vamos procurar responder essas questões sobre o batismo e esse propósito do batismo em água. Assim, então, temos em Atos 16:13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Nesse sentido, no versículo 14, temos lá certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É um breve hiato agora, eu quero dizer a vocês que é o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos faz entender a sua palavra. Porque você vê bem aqui nesse texto, o Senhor lhe abriu o coração. Como o Senhor abriu o meu coração e abriu o seu coração para entender a palavra dele e compreender a sua palavra. Assim, no versículo 15, temos, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O que aconteceu com ela, com a Lídia, foi algo assim sensacional, né? O batismo produziu na vida dela uma alegria imensa e queremos compartilhar com todos. Da mesma maneira que aconteceu com Lídia, acontece comigo e com você. Porque o batismo, quando somos batizados, ele produz em nós uma alegria imensa e queremos compartilhar com todos. Assim, nesse sentido, o significado e valor espiritual disso me uno a Cristo. Eu me uno a Cristo no batismo, para morrer a sua morte, a morte de Cristo, para a vida antiga. Quando eu morro em Cristo, eu estou morrendo para a vida antiga. E em Cristo eu ressuscito para uma nova vida, Depois do batismo, nós entendemos isso. O que antecede o batismo? O batismo tem algumas coisas que acontecem naturalmente na nossa vida, que é, por exemplo, aqui em Marcos 16:16, tem lá escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que nós temos aqui nessa ideia de quem crer é que a fé antecede ao batismo. A fé antecede ao batismo. Nós precisamos crer antes de nos batizar. E então, em Atos 8:35, falamos na aula anterior alguma coisa sobre Filipe. E agora temos aqui em 8:35, Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, o que temos aqui? O etíope
queria entender. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se Filipe explicou, era porque o etíope queria entender. E você precisa entender o porquê do batismo. Você precisa entender por que precisa ser batizado. Você precisa compreender o que é que acontece com isso, essa compreensão na nossa mente, na nossa cabeça, e entender o que isso quer dizer. Vamos avançar um pouco mais. Em Atos 8:36, o que acontece lá com Etíope e Filipe? Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Eis aqui a água. Quem pede? O que é que impede? O que é que impede você de ser batizado? Talvez você já tenha sido batizado, talvez ainda não, mas o que é que impede? Então eu tenho anotado para você aqui o seguinte: nada impede, desde que você entenda. Você precisa entender o que é que você vai fazer. Senão, não passa de um banho. Não passa de tomar um banho. Alguém que põe você para baixo da água e tira, não passa de um banho se você não entender. Você precisa entender, precisa compreender o porquê, o que significa isso. O que significa essa ideia de ir para a água, lá, morrer, lá como Jesus morreu, e quando nasce uma nova criatura em Cristo. Essa nova criatura precisa entender o que ela está fazendo, senão é um banho. Em Atos 8:37, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entenda aqui, é um direito. Quando ele fala lícito, é um direito do novo convertido. Se você se converteu, se arrependeu, passou por todas essas fases, e aí então você vai batizar, porque é um direito que você tem, é lícito. É lícito isso, mas você tem que crer, não pode fazer isso sem crer. Se você não crer, não adianta nada, e tem que ser de todo o coração, não pode ter a mínima dúvida desse ato de participar do batismo. Então entenda isso. Em Atos 8:38, então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Por que ele batizou o eunuco ali? Porque tinha água, e também porque o etíope foi batizado entendendo tudo. Compreenda isso, entendendo tudo. Você precisa entender por que precisa ser batizado. E você que já foi batizado, se não tinha entendido ainda, você precisa compreender o que significa isso. Isso é a minha entrada no corpo de Cristo. É o que simboliza tudo isso. E aí, então, eu quero que você entenda algumas coisas nesse sentido, né? Crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, entenda um pouquinho mais aqui. Veja lá, nesse instante estou voltando aqui. Quem crer e for batizado será salvo, né? Me uno a Cristo para morrer, a sua morte para a vida antiga. Você precisa entender que está morrendo para o pecado, para nascer para uma nova vida. Então, nesse sentido, né, crês que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Você precisa acreditar nisso. Jesus é o Filho de Deus. É isso que precisa ser crido, que ele é o Filho. Não acreditar em Jesus, mas crer que ele é o Filho de Deus. Crês também que ele morreu pelos teus pecados. Entende? Crer, acreditar que ele morreu pelos seus pecados, crer que Deus o levantou dentre os mortos, ele ressuscitou. Você precisa entender isso. Ele ressuscitou, ele não ficou naquele túmulo, ele não está preso numa cruz, como a gente vê algumas imagens por aí. Confessa e reconhece Jesus como teu Senhor. São 4 frases aqui que temos que entender muito sobre isso, porque se eu não entender
que Jesus é o Filho de Deus, então não adianta nada seguir adiante com o batismo. Se eu também não crer que ele morreu pelos nossos pecados, pelos teus, pelos meus, também não adianta, porque eu tenho que entender o sacrifício que aconteceu. Se eu também não crer que Deus o levantou dentre os mortos, como eu vou poder acreditar que alguém que morreu e ficou lá tem poder para me salvar? Não, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou lá do túmulo e trouxe ele para a vida, não é, com o corpo glorificado. E eu preciso confessar e reconhecer Jesus como meu Senhor. Senhor, eu já falei anteriormente, mas Senhor quer dizer dono, meu dono. E se eu não entender que é isso, ele é o meu dono, então Senhor passa a ser um mero pronome de tratamento. Então não posso pensar nas coisas dessa forma. Então hoje nós lidamos um pouco mais com essas questões, né, de entender. Eu preciso compreender. Se eu não entender o que eu estou fazendo isso, eu tomei um banho. E eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, porque é de suma importância isso. Então é conveniente que eu seja batizado para poder participar da ceia. Então é fundamental isso. A ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor é um dos sacramentos, e a ceia do Senhor é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, então você pode participar da mesa. E o que faz você fazer parte do corpo de Cristo é você ter passado pelo batismo. É isso, é assim, dessa forma, simples assim, desse jeito. Então eu quero te dar alguma orientação, medite sobre isso por alguns minutos, sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. Se você tiver perguntas, poste as suas perguntas, as suas questões, que eu terei o maior prazer em te auxiliar na resposta, a encontrar a resposta. Com a família reunida, fale o que você entendeu um para o outro. Entende? Veja lá o que você entendeu, discuta ali como você compreendeu essa questão do batismo, da importância do batismo. Compartilhe uns com os outros. Esta é a ideia de se juntar ao redor de uma mesa, ver o vídeo, ler aquilo que está escrito na palavra de Deus e então você compartilha uns com os outros. Nesse sentido, agora vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a entender, a compreender todas essas coisas. Pai, Pai de amor, estamos lidando com a questão do batismo, Pai. Sabemos que isto foi uma das suas ordenanças para que aquele que quiser seguir com o Senhor, ele tem que ser batizado, Pai. Sabemos que o batismo também fala de que é imersão. Eu sou imerso na água, na ideia de que eu vou morrer, aquele velho homem vai ficar para baixo da água e quando eu sair da água, eu saio sendo uma nova criatura em Cristo, Senhor. Abençoa esses que estão assistindo e vendo esses vídeos, Senhor, que eles possam entender e compreender que são uma nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor os ensine, cada um abra o entendimento, a compreensão, para que eles possam entender, Senhor, verdadeiramente isto que é o batismo, este caminho, Senhor, que precisamos traçar para encontrar com o Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, ajude a cada um nesse sentido, Pai, e fortalece aqueles que estão entendendo e compreendendo da Tua palavra. Traz uma bênção especial para esse tempo, Senhor, que temos passado de opressão, Senhor, com este vírus, e que o Senhor nos traga a libertação disso tudo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço pela vida de cada um daqueles que estão vendo este vídeo, que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um,
e os abençoe, Senhor, de maneira que eles possam, ó Deus amado, Deus bendito, entender tudo isso. E abençoa cada família, em nome do Senhor Jesus, é a oração que fazemos. Amém.